Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL. Continuando aí com os comandos da DDL, Data Definition Language, ou Linguagem de Definição de Dados. Hoje nós vamos aprender os comandos drop e alter. Obviamente que nós vamos trabalhar mais com create, daqui a pouco nós vamos criar várias tabelas, aprender várias restrições, mas vamos aprender aí hoje como deletar uma tabela e um banco e também alterar alguma coisa em alguma tabela que a gente tenha criado. Beleza? Então vamos aprender esses dois comandos, esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, meu bom. Clica aí no se inscrever, é rápido e fácil, não vai atrapalhar o vídeo. Aproveita e ativa o sininho para todas as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo. Isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo. Se a gente te ajuda com os cursos, você ajuda a gente com o joinha, beleza? Não atrapalha, gente. É só clicar e tá feito. Se inscreveu, ativou o sininho, clicou no joinha. Tá bom? Vamos lá então para o nosso curso de SQL para prática. Estou aqui com a janela exatamente de onde nós paramos na aula passada, onde nós começamos a aprender a utilizar o comando create, onde nós criamos a tabela cliente. Tá aqui exatamente o script, ó. Nem fechei a janela, comecei a gravação na sequência aqui. Tá aqui a nossa tabela cliente. E agora, por exemplo, se eu quiser se eu quiser deletar essa tabela, tá? Deixa eu comentar aqui. Porque nós vamos utilizar o create depois, tá? Se eu precisar deletar uma tabela ou um banco de dados, é uma operação bastante crítica, a gente pode utilizar o comando drop, tá? Muita gente acha que seria um comando delete ou delete, né? Tem muita gente que fala delete, eu acho até que é a forma correta, mas eu falo delete, tá, gente? Muita gente acha que é o comando delete, e nesse caso não, porque o comando delete ele não faz parte da DDL, tá? Da linguagem de definição de dados. Ele faz parte de outra parte aqui, de outra categoria de comandos. Para deletar da DDL, que é a definição de dados, nós vamos usar o comando drop, beleza? E aí nós vamos utilizar, posso excluir ou um esquema ou um banco de dados, e aí vai ser como table. Então, por exemplo, create drop schema CFB cursos. O que isso aqui faz? Ele vai deletar o CFB cursos, beleza? Então, se a gente rodar esse drop aqui, o CFB cursos ele vai embora, tá? Vamos até aqui, ó, tá comentado ali. Se a gente rodar aqui, ó, drop schema CFB cursos, foi embora, tá vendo? Deletou ali o nosso CFB cursos. E aí, para criar novamente, nós vamos ter que utilizar aqui ó, o create. Opa, o que eu fiz aqui? Insert, create, esquema, CFB cursos. Beleza, aqui ó, joga ele para cá, para a gente poder criar. Deixa eu comentar esse drop aqui, beleza? Aqui ó, vamos rodar aqui para criar novamente, atualizar, entra no CFB cursos e roda esse camarada aqui, ó. Pode selecionar aqui. Deleta aqui. Seleciona aqui, roda, create table, atualiza, tá criada ali a tabela, ok? Deixa eu recortar aqui, ó, deixar tudo dentro aqui. Se a gente precisar deles de novo, estão ali. Então a gente viu como que funciona aqui o comando drop, para a gente poder deletar o banco de dados, ok? Drop schema, deleto. Então a gente vai usar o drop, ao invés de drop schema vai ser drop table, e o nome da tabela cliente. Então aqui ó, tables, a gente tem a tabela cliente. Se a gente rodar aqui o drop table cliente, a tabela cliente foi embora. O banco de dados continua, mas a tabela cliente foi embora. Deletou a tabela cliente sem dó nem piedade, beleza? Joia! Então a gente entendeu aqui como que funciona o comando drop para banco de dados, aqui ó, drop schema, pode ser drop database
ou drop table para deletar, para excluir tabelas. Vamos criar a nossa tabela novamente? É só estar comentado aqui, ó. Então, só selecionar, tá vendo? Quando a gente seleciona e clica no raizinho, ele roda, ele executa somente o que está selecionado. Tá? Então, vou rodar aqui somente, executar somente o create table aqui, ó. Create table, atualiza, tá ali novamente a tabelinha cliente, linda, maravilhosa. Beleza? Ok. Então, aprendemos aqui create e aprendemos drop. Beleza? Então, fácil. A gente já viu aqui que são coisas fáceis, não precisa muita configuração, não precisa muito parâmetro não. Deu ali drop, o que eu quero deletar e o nome do que eu quero deletar, rodou, acabou, pronto. Morreu Maria e bora pra frente. Agora existe o comando alter. Nós vamos utilizar o comando alter. Ele vai funcionar assim, ó, alter table, o que eu quero alterar, o nome do que eu quero alterar. Então é tabela CFB curso, CFB curso é o banco de dados, né? Tabela cliente. Aqui eu vou entrar com o que eu quero modificar. Como eu quero modificar uma coluna específica, eu quero modificar, por exemplo, o tamanho aqui da coluna nome cliente, nós vamos informar aqui, ó, que eu quero modificar. Então modify column, tudo isso aqui pode ser minúsculo, ok? Então modify column, o nome da coluna que eu quero modificar, e o que eu quero modificar? Eu quero modificar o tipo aqui, ó, aonde vai ser varchar tamanho 30, tá? Então, quando a gente rodar esse comando, depois nós vamos ver aqui, ó, só por enquanto, ó, nome cliente está com tamanho 50, beleza? Joia. Rodando esse comando aqui, como está tudo comentado, então não precisa selecionar. Se eu clicar no raizinho, a única coisa que vai rodar é o alter table. Deu certo, rodou o alter table. Se eu clicar aqui, vou ter que atualizar aqui, né? Atualizou. Se eu clicar em nome cliente, pronto, aqui, ó, ele tem tamanho 30. Se eu quiser aplicar todas as informações de restrição aqui, ó, not null, ou se eu quiser, por exemplo, permitir que ele seja null, coloca ali só o null e, opa, cliquei em salvar o script aqui. Eu dei Ctrl S aqui sem querer, costume, mas aqui a gente pode aplicar também as restrições no caso do alter table, beleza? Então a gente viu aqui que ele alterou, ele modificou uma coluna. Como que eu faço para modificar uma coluna? Através do tipo, eu posso trocar o tipo aqui também, ok? Dessa coluna, enfim, posso alterar o que eu quiser dentro dessa coluna. Agora, se eu quiser adicionar, por exemplo, uma nova coluna, tem como a gente adicionar? Tem, sem problema nenhum. Por exemplo, se eu quiser adicionar o tipo do cliente, tá? Olha só como é que a gente faz essa informação aqui, ó. Vamos comentar esse alter table aqui. Aqui é para cá, né? Comentar esse alter table. E agora vamos colocar um alter table para inserir, para adicionar uma coluna. Então, alter table, o nome da tabela. Vou colocar tudo minúsculo, tá? Fica mais fácil de digitar aqui, ó. Alter table, cliente. Agora eu quero adicionar a coluna, não modificar a coluna. Então aqui vai ser add, o nome da coluna vai ser tipo do cliente e tipo cliente, certo? Então, e tipo cliente, tipo da coluna int, ela não pode ser vazia, not null, tá? São as restrições. E agora tem uma aqui interessante, por exemplo, se eu já quiser adicionar com valor padrão, tá? E nem precisa especificar o not null ali, porque ele sempre vai adicionar o valor. Mas eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, default é 1.
Ele sempre vai criar essa coluna quando eu inserir um novo cliente. Automaticamente, se eu não especificar um valor do tipo cliente, ele adiciona com o valor 1, tá? Beleza? Então, nesse caso, como eu tenho default, eu não preciso informar not null. A não ser que esse campo seja de inserção direta dentro do sistema e eu não digito nada no campo. Mas, enfim, se isso aqui for uma chave estrangeira, por exemplo, estiver ligado a outro campo, aí não precisa de colocar restrição not null. Mas, enfim, como eu estou criando com valor padrão, automaticamente, quando eu inserir um registro aqui, o campo e tipo cliente é inserido com valor 1. Vamos rodar esse aqui, ó. Vamos rodar? Está tudo comentado, então não precisa selecionar. Clicou no raiozinho, alter table, vamos dar um update aqui. E olha aqui, ó, adicionou o campo e tipo cliente do tamanho inteiro. Então a gente aprendeu aqui, ó, alter table para modificar uma coluna existente, para adicionar uma nova coluna, tá vendo? Eu posso usar também se eu quiser remover. E se eu quiser remover uma coluna, como que a gente faz? Com o drop, que a gente conhece. Então, alter table cliente, alterar a tabela cliente. O que eu quero fazer aqui? Eu quero drop column e o nome da coluna que eu quero dropar, que eu quero excluir, que vai ser e tipo cliente. Então a gente aprendeu a inserir e agora nós estamos aprendendo a remover uma coluna. Tá aqui a coluna tipo cliente, rodando aqui, beleza, joia. Tá aqui, ó, drop column, verdinho. Se a gente atualizar, olha aqui, ó, eu não tenho mais a coluna e tipo cliente, porque aqui ela foi removida. Eu excluir a coluna. Então nós já aprendemos aí de modificar a coluna, adicionar, excluir, e também podemos utilizar o alter table para adicionar restrições como chave estrangeira dentro da nossa tabela, tá? Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para depois, que nós vamos criar outras tabelas aqui. Por enquanto, deixa eu adicionar novamente a coluna aqui. Só que eu não quero esse default aqui, eu não quero colocar valor default nela não, tá? Eu vou colocar alter table cliente, adicionar tipo cliente do tipo inteiro e vou colocar not null, beleza? Então vamos adicionar novamente, rodando aqui essa queryzinha. O que ele deu o erro aqui? Ah tá, aqui ó, int noi é not null. Rodando novamente aqui, raiozinho, rodou, beleza, atualiza. Agora ali a gente tem o tipo cliente inteiro ali dentro da nossa tabela de clientes, tá? Vou deixar ele ali porque futuramente nós vamos precisar criar uma chave estrangeira ali para poder começar a relacionar as tabelas. A gente vai ver isso como é que funciona mais para frente. Beleza, pessoal? Já está aqui. Hoje, então, começamos a aprender sobre o comando alter table, os comandos, né? Nós vimos sobre o drop, certo? Para dropar, para deletar banco de dados, tabelas, e o alter table para alterar a tabela, onde nós vimos modify column para modificar as propriedades de uma coluna. Deixa eu ver aqui, o tamanho nome está com 30. Deixa eu voltar ele aqui para tamanho 50, eu quero ele com tamanho 50. Então roda aqui também esse aqui, atualiza, nome cliente, tamanho 50. Beleza. Vimos aqui para modificar as propriedades de uma coluna, para adicionar uma coluna que não existia, ou para deletar, para remover uma coluna da nossa tabela. Tá bom? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não clicou no joinha, esse é o momento. E também ative o sininho para todas as notificações. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima e tchau, tchau.